Então, pessoal, dando continuidade ao estudo sobre ômega C, nesse vídeo nós vamos trabalhar com três aspectos principais. Nós vamos trabalhar com a estrutura do ômega C, nós vamos trabalhar com a classificação do ômega C e nós vamos trabalhar com a expressão do ômega C. Se você ainda não viu o vídeo anterior, eu aconselho que você volte e assista o vídeo anterior, para que você possa compreender melhor esse vídeo. Porque no vídeo anterior nós discutimos a parte introdutória, falamos um pouco sobre as descobertas, a descoberta do ômega C, as experiências dos cientistas que fizeram para descobrir essas moléculas, junto com o receptor de TCR, e nós também discutimos sobre o mecanismo de restrição do ômega C. E para você que chegou aqui, está aqui pela primeira vez e que gosta desses conteúdos e que esse conteúdo tem te ajudado, eu peço a você que se inscreva no canal, que assine o sininho de notificação para que você possa estar recebendo toda vez que eu postar um vídeo aqui nesse canal, ok? E fique aqui comigo, eu tenho certeza que você vai aprender muito nesse vídeo hoje. Bom, voltando ao assunto do vídeo, antes mesmo de explicar a estrutura do ômega C, eu queria dizer para vocês que o ômega C ele está dividido em dois grupos principais. Nós temos o grupo 1, que nós chamamos de ômega C de classe 1, e nós temos o grupo 2, que nós chamamos de ômega C de classe 2. O ômega C de classe 1 ele é importante porque ele tem a capacidade de apresentar o antígeno para os linfócitos T CD8, que são os linfócitos T citotóxicos. E o ômega C de classe 2 ele tem a capacidade de apresentar o antígeno ou ativar as células dos linfócitos T CD4. Então, o ômega C de classe 1 ativa os linfócitos T CD8 e o ômega C de classe 2 ele vai ativar, ele vai apresentar o antígeno aos linfócitos T CD4. Bom, além disso, existem três principais características que são características compartilhadas entre o ômega C de classe 1 e o ômega C de classe 2. Professor, quais são essas características? Bom, a primeira característica é o seguinte: cada classe, cada ômega C desse, deve existir um local aonde o peptídeo deve se ligar. Lembrem que o ômega C, eu já expliquei isso em vídeos anteriores, ele tem a função de apresentar o fragmento peptídico, o antígeno peptídico para os linfócitos T. Então deve existir em cada classe, tanto na classe 1 quanto na classe 2, um local aonde o peptídeo deve se ligar. E esse local ele é chamado de fenda. Olha aqui, olha, essa região aqui do ômega C de classe 1 é a fenda aonde o peptídeo se liga, né? E aqui é a fenda do ômega C de classe 2, ok? Então, essa é a primeira característica. Ambos os ômega 6 eles possuem um local, uma região aonde os peptídeos eles se ligam. E essa região é chamada de fenda de ligação. A segunda característica é a seguinte: a região onde o peptídeo se liga, olha aqui, ó, que é a fenda de ligação, essa região aqui, ó, na classe 1 e essa região na classe 2, essas regiões elas devem ser regiões variáveis. Lembrem que os antígenos são muitos, e por serem diferentes tipos de antígenos, o MHC precisa ter essa variação aqui para poder apresentar esses diferentes tipos de antígenos para os linfócitos T. Então a segunda característica, ela se refere à variação da fenda. A fenda, ela deve ser uma região variável para acomodar os diferentes tipos de antígenos que serão apresentados aos linfócitos T. E a terceira e última característica compartilhada entre o MHC1 de classe 1 e o MHC de classe 2 é o seguinte, olha, se existe uma região que é uma região variável, também vai existir regiões que são regiões constantes. Olha, se essa parte posterior, onde existe a fenda de ligação, é uma região variável, então a parte inferior, onde existem esses domínios IG, ó, são regiões constantes. E o importante de entender aqui é o seguinte, nessas partes constantes, aqui embaixo, são sítios de ligação dos correceptores que estão nos linfócitos T, que são os correceptores CD4 e o correceptor CD8.
Lembre que eu já discuti isso em tópicos anteriores e falei para vocês que existem duas populações diferentes de linfócitos. Existem os linfócitos T, que possuem o correceptor CD4. Esses linfócitos T são chamados também de linfócitos T auxiliares. E existem os linfócitos T que possuem o correceptor CD8. Esses linfócitos T são chamados de linfócitos T citotóxicos, também são conhecidos como linfócitos T citotóxicos. Então, essas regiões constantes, elas são regiões aonde vai ocorrer a ligação com o correceptor, permitindo assim o reconhecimento do tipo de ômega 6, como a gente discutiu no vídeo anterior sobre o mecanismo de restrição. Bom, vamos agora discutir de forma individual cada classe, observando as suas características estruturais. Observe aqui comigo, primeiro a classe 1. Na classe 1, se você perceber, a gente tem aqui duas cadeias polipeptídicas distintas. Uma que nós chamamos de cadeia alfa, vocês estão vendo aqui essa em verde, e a outra que nós chamamos de cadeia beta-2 microglobulina, que é essa em azul escuro. Ambas as cadeias, elas não estão ligadas por ligações covalentes, mas elas fazem interações intermoleculares, ok? A cadeia alfa, que é essa mais longa, ela tem 3/4 dela voltado para a parte externa da célula. E ela tem um pedaço bem curtinho que faz parte da estrutura ligada à membrana, que nós chamamos de região transmembrana, e um pedaço curtinho ainda voltado para o citoplasma da célula, aonde você pode observar a região carboxiterminal. Observando ainda a cadeia alfa, percebam que os segmentos alfa 1 e alfa 2, eles formam o que nós chamamos de fenda de ligação. Essa fenda nós já discutimos anteriormente que ela deve ser variável para acomodar os diferentes tipos de antígenos peptídicos. Agora, existe uma característica aqui bem interessante de se discutir. É o seguinte, essa fenda é uma fenda fechada, diferentemente da fenda da classe 2, que é uma fenda aberta, porque os segmentos beta 1 e alfa 1, eles não estão ligados por uma ligação covalente, eles podem abrir. Aqui não, se você observar, o segmento alfa 1 e alfa 2, ele faz parte da estrutura da proteína alfa e ela não pode se abrir. Então, esse segmento, a gente diz assim, é um segmento fechado. Por ser fechado esse segmento, aqui somente pode ser acomodado peptídeos curtos. A bibliografia fala que somente peptídeos de até 11 aminoácidos pode ser acomodado aqui. Então, antígenos que têm fragmentos maiores não pode ser acomodado na fenda que faz parte do MHC de classe 1. Além disso, o segmento alfa 3, que faz parte, reparem, eu falei que o segmento alfa 1 e alfa 2 formam a fenda, e o segmento alfa 3, esse segmento é um segmento constante, porque eu tinha discutido anteriormente com vocês que esse segmento é um segmento variável, então esse segmento aqui é um segmento constante. E é nessa região aonde o correceptor CD8 dos linfócitos T citotóxicos se ligam para fazer o reconhecimento do MHC, ok? Então nessa região é que ocorre a ligação do correceptor CD8 para fazer o reconhecimento do tipo de MHC. Olha, ainda é importante destacar o seguinte, a cadeia alfa, essa cadeia mais longa, ela é codificada dentro do locus gênicos do MHC. Mas a cadeia beta microglobulina, ela não é codificada dentro do locus gênico do MHC, ela é codificada fora. E o interessante de se discutir sobre a beta-2 microglobulina é que na literatura existem vários artigos científicos que discutem isso e falam que a beta-2 microglobulina é uma proteína importante, um importante marcador de diversas patologias. Bom, o MHC de classe 2 também é formado por duas cadeias polipeptídicas. E o interessante de discutir aqui e de observar é que essas cadeias, que são a cadeia alfa e a cadeia beta, elas interagem de uma forma não covalente também e para formar a fenda de ligação. Porque aqui, se você observar no MHC de classe 1, somente a cadeia alfa ela forma a fenda de ligação ao antígeno peptídico, né? Mas nesse caso aqui do MHC de classe 2, não. A cadeia alfa e a cadeia beta, elas interagem entre si para formar a fenda de ligação. Por a fenda de ligação
ser formado pela interação da cadeia alfa e beta, uma interação que não é interação por ligações covalentes fortes, essa cadeia nós dizemos que é uma cadeia aberta e ela consegue acomodar um peptídeo maior. A bibliografia fala que até peptídeos superiores a 30 aminoácidos são capazes de ser acomodados aqui na fenda de ligação do ômega C de classe 2, diferentemente da classe 1, que eu falei anteriormente, que somente peptídeos com até 11 aminoácidos podem ser acomodados aqui. Ambas as cadeias alfa e beta, os seus genes são codificados dentro do locus gênicos do ômega C. Tá? Diferentemente aqui da classe 1 que eu expliquei para vocês, que a beta-2 microglobulina, o gene da beta-2 microglobulina, ela está fora do locus gênicos do ômega C. Okay? Uma outra característica importante é que o segmento alfa 1 e o segmento beta 1 é que forma a fenda. Aqui não. Aqui, se você observar, somente o segmento alfa 1 e alfa 2 da mesma cadeia é que forma a fenda. E essa região aqui do segmento beta 1, em humanos, ela é muito mais variável do que em outros mamíferos, que possuem os receptores de ômega C. E além disso, essa região mais posterior, o segmento aqui, olha, alfa 2 e beta 2, que forma domínios IG, e essa estrutura é mantida por ligações de sulfeto entre aminoácidos e cisteínas, essas duas regiões, alfa 2 e beta 2, são regiões importantes que permitem com que ocorra a ligação com o correceptor CD4 dos linfócitos T auxiliares. Assim como a região alfa 3 era a região aonde os correceptores CD8 dos linfócitos citotóxicos se ligavam, a região alfa 2 e beta 2 são as regiões aonde os correceptores CD4 dos linfócitos T auxiliares podem se ligar e fazer o reconhecimento do tipo de ômega C de classe 2. Bom, para terminar essa parte do vídeo, vamos falar um pouco sobre a expressão do ômega C. Quando nós discutimos sobre a estrutura do ômega C, eu falei que o ômega C de classe 1 ela tem a função de ativar os linfócitos T, CD8, ou seja, expressam os antígenos para os linfócitos T, CD8. E o ômega C de classe 2, eles têm a função de ativar o linfócito T, CD4, ou seja, expressam os antígenos para os linfócitos T, CD4. Agora, olha que coisa interessante. Por que a gente consegue enxergar esse padrão, né? Qual padrão, professor? ômega C de classe 1 ativa linfócitos T, CD8. ômega C de classe 2 ativa linfócitos CD4. Esse padrão de expressão, a gente pode observar que está ligado especialmente às funções que essas células exercem. Por exemplo, vamos nos concentrar nos linfócitos TCD8. Qual é a função dos linfócitos TCD8? Eles têm a função de destruir células infectadas por vírus, bem como células tumorais que expressam antígenos tumorais. E essas células vão expressar esse antígeno através do quê? Através do ômega C de classe 1, que permite a ativação desse tipo de linfócito. Olha que coisa interessante. A gente pode dizer assim, que dessa forma, a expressão das moléculas de ômega C1, ela vai fornecer um sistema de combate aos antígenos, às células tumorais e às células infectadas por patógenos. E assim, dessa forma, os antígenos, eles podem ser identificados pelos linfócitos T, CD8 e as células possam ser destruídas. Agora, por outro lado, o ômega C de classe 2, ele tem um conjunto limitado de células que apresentam esse antígeno, que expressam ômega C e que apresentam esse antígeno. Olha, aqui a gente fala, nós colocamos aqui, olha, células dendríticas, macrófagos, linfócitos B e algumas células tímicas, e as células tímicas, né? Mas por que isso acontece? Isso acontece porque está relacionado à função que os linfócitos TCD4 exercem, assim como a gente discutiu em relação aos linfócitos TCD8. Olha que coisa interessante. Nós já sabemos que os linfócitos TCD4 eles têm a função de ativar macrófagos, para permitir com que esses macrófagos tenham a capacidade de tenham o potencial de fazer mais fagocitose, e também esses linfócitos têm a capacidade de ativar linfócitos B. Esses linfócitos B, eles vão potencializar a produção de anticorpos
e também ajudar a eliminar os micro-organismos extracelulares. Então a gente observa que esse padrão de expressão subdividido em classe 1 e classe 2 está relacionada à função que o linfócito exerce. Olha que coisa interessante. Agora, no caso das células epiteliais tímicas, nas células tímicas, elas podem apresentar MHC de classe 2 e também apresentar MHC de classe 1. A literatura fala que elas expressam tanto MHC de classe 2 quanto MHC de classe 1. Mas por que isso? Porque elas vão impedir com que ocorra o desenvolvimento de doenças autoimunes. Eu já discuti isso com vocês no tópico 2 ou foi no tópico 3, em que nós discutimos sobre os órgãos linfóides secundários. Qual a função do timo lá? O desenvolvimento, a maturação dos linfócitos T. E essa maturação dos linfócitos T também está relacionada à capacidade de impedir com que os linfócitos T que expressem receptor de célula T para autoantígeno sejam liberados na corrente sanguínea. Então, a expressão de MHC de classe 2 e 1 em células tímicas vai ter uma função bem importante, que é impedir com que ocorra o desenvolvimento de doenças autoimunes. Além disso, a expressão do MHC ela pode acontecer pela produção de citocinas. No caso do MHC de classe 1, as citocinas que são produzidas, que estimulam essas células a produzir o MHC de classe 1 são interferon tipo 1, que nós chamamos de interferon alfa e interferon beta, e também o interferon gama. E o MHC de classe 2, ele é estimulado a ser produzido através do interferon tipo gama. O que é interessante observar é que essas citocinas, elas são produzidas durante a resposta imune inata. Lembre que eu já expliquei para vocês que quais são as portas de entrada de um antígeno? As portas de entrada do antígeno são pele e mucosas. Quais células estão nessas portas de entrada? As células sentinelas. Nós já falamos sobre isso. Células NK, células dendríticas, mastócitos. E essas células, ao identificarem os antígenos, os patógenos, essas células começam a produzir citocinas. E essas citocinas que são produzidas são essas também, né? Além de outras, o interferon tipo 1 e interferon gama, que vai permitir com que as células comecem a expressar, né, fazer a fagocitose do patógeno, processar o antígeno e expressem o MHC tanto de classe 1 ou de classe 2, a depender do tipo de célula. Além disso, as células sentinelas que produzem essas citocinas muito favorecidas por conta da presença de receptores que permitem o reconhecimento do patógeno nas portas de entrada deles. Como eu já expliquei, que é pele e as mucosas. Professor, quais são esses receptores? Um dos mais importantes é o receptor tipo TOL. O receptor tipo TOL é encontrado nas células dendríticas, macrófagos, NK, e essas células elas têm a capacidade de reconhecer os padrões moleculares inerentes ao patógenos, que nós chamamos de PAMP, né? Então é interessante observar que existe aqui, no que eu estou explicando para vocês, uma conexão clara entre as respostas imunes inata e adaptativa, né? Como assim, professor? As células sentinelas, elas enxergam o antígeno, identificam patógenos, entre aspas, enxergam o antígeno, produzem citocinas. Essas citocinas elas vão permitir o aumento da expressão das moléculas de MHC, que vai ativar agora os linfócitos T, fazendo uma ponte, olha que interessante, fazendo uma ponte entre a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. Isso não é interessante? E para finalizar, eu queria que vocês observassem essa figura, que é na verdade um resumo do que nós estamos falando aqui. Aqui você tem, olha, as células NK, as células natural killer e outras células sentinela, né? Aí essas células sentinelas, elas identificam o micro-organismo através dos receptores que elas possuem, elas identificam os padrões moleculares associados ao patógeno, que é o PAMP, né? Elas começam a produzir interferon gama, o interferon gama será liberado e vai estimular outras células. Neste caso aqui, o estímulo está ocorrendo nas as APCs clássicas, né? Então, nesse caso, vai estimular as células dendríticas a produzirem mais moléculas de MHC, que vai expor agora
os antígenos para os mais linfócitos T, permitindo assim com que ocorra a expansão clonal e o desenvolvimento de uma resposta adaptativa para aquele determinado antígeno. Isso aqui é bem interessante se observar, porque você consegue perceber, como eu falei anteriormente, uma conexão entre a resposta imune inata, ou seja, as células sentinelas que fazem parte do sistema imune inato, que estão nas portas de entradas dos patógenos, ao desenvolvimento de uma resposta imune adaptativa.